O número de veículos incendiados na capital desde o final de semana. Os 3 casos aconteceram na noite passada, 2 na região do Tremembé, na zona norte, e outro no Sacomã, na zona sul da cidade. Os criminosos mandaram os motoristas e passageiros descerem e atearam fogo nos ônibus. A polícia acredita que seja uma ação comandada pela organização criminosa dos presídios paulistas, responsável também pelos ataques a PMs e bases da Polícia Militar, registrados desde a semana passada. Jornalista Luiz Carlos Bordoni fala na CPI do Cachoeira e confirma que recebeu dinheiro de empresas ligadas ao esquema do contraventor por serviços de rádio prestados na campanha do governador de Goiás, Marconi Perillo. O depoimento do jornalista provocou a ira do senador Mário Couto, do PSDB do Pará. Ele deixou o plenário após um bate-boca com o deputado Paulo Teixeira, do PT, que conduzia os trabalhos. O governo de São Paulo assina convênios com 32 municípios para a expansão da rede de ensino técnico e tecnológico no estado. Segundo o governador Geraldo Alckmin, serão implantadas 3 FATECs, as faculdades de tecnologia, 2 escolas técnicas estaduais e 27 classes descentralizadas. São unidades que funcionam com 1 ou mais cursos em parceria com prefeituras ou empresas, sob a administração de uma ETEC. O governo federal lançou hoje um novo pacote de medidas para tentar estimular a economia do país. Foi apresentado um programa de compras públicas e houve redução da taxa de juros de longo prazo. A presidente Dilma e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciaram no Palácio do Planalto a criação do PAC Equipamentos, um novo programa de compras governamentais para estimular a retomada do crescimento econômico do país. O pacote contará com 8 bilhões e 400 milhões de reais. Desses, apenas 1 bilhão e 800 milhões estavam previstos no orçamento da União para este ano. O governo deve investir na saúde, defesa, educação e até mesmo no esporte. Serão produtos como veículos militares blindados, vagões de trens urbanos, retroescavadeiras, ambulâncias, móveis para hospitais e escolas, ônibus escolares, entre outros. Também foi definida a construção de mais de 6.000 quadras esportivas em todo o país. Na área de equipamentos hospitalares, o governo decidiu dar prioridade para a compra de produtos nacionais até 2017. Dependendo da tecnologia usada, o custo poderá aumentar em até 25%. Foi anunciada também a redução da taxa de juros de longo prazo, de 6% para 5,5% ao ano. A TJLP é a taxa referencial usada para a correção dos empréstimos feitos pelo BNDES. Nesse momento é muito importante estimular os investimentos, porque eles são a mola mestra do crescimento da economia. Segundo a presidente, a nova fase da crise internacional dá sinais de que será mais longa que a de 2008 e exige respostas do país para que não afete a economia brasileira. A situação internacional é diferente. Nós temos recursos para encontrar um caminho e continuar crescendo. Na opinião de vocês, esse pacote lançado hoje, ele realmente atinge, como diz ali o ministro Mantega, a mola mestra da economia? Quer dizer, ele vai conseguir dar uma sobrevida maior à nossa economia para ficar à margem aí da crise mundial? A impressão que dá é que o governo está reagindo quase que em pânico ao que eles veem acontecer no restante do mundo. A diminuição da atividade econômica na China, uma recessão que se instala na Europa, mercados que ainda deveriam atender às exportações dos produtos brasileiros, e nós estamos vivendo quase que uma tempestade perfeita. Diminuição da demanda pelos nossos produtos, diminuição do preço daqueles produtos que nós ainda conseguimos exportar. Apesar da alta do dólar, ela não consegue estimular a atividade manufatureira no Brasil, e o governo tentando estimular o consumo interno através de medidas que são, de certa forma, absolutamente controversas. Aumentam a facilidade para a venda de automóveis, enquanto que as nossas ruas não dão conta desse tráfego. Então, aumentam o financiamento com o aumento da inadimplência. Você está dizendo, Samuel, que essas medidas não chegam lá, ou seja, não vão dar um avanço para a nossa economia no sentido que a gente precisa ir. É isso? Não vão atender às necessidades. O que são as necessidades, de fato? Melhora na infraestrutura e a capacidade do governo de fazer com que esses recursos que eles estão anunciando cheguem efetivamente aos locais onde eles têm que fazer algum efeito. Eu diria, Poli, que
digamos, pacote tem uma dupla leitura. Por um lado, ele sinaliza que a crise está se agravando no mundo e que vai repercutir no Brasil no segundo semestre. Por outro lado, que o governo federal está atento, está tomando providências para evitar esse agravamento, e, ao meu ver, de maneira muito inteligente. Primeiro, a proteção do produto nacional. Os Estados Unidos, até na esfera privada, diziam Buy American, compre produto americano. Nós precisamos comprar produto brasileiro para incentivar o emprego e a produção local. E, em segundo, mas não é uma atitude protecionista, é mais não paternalista, vamos dizer assim. Nem protecionista e nem paternalista, uma atitude, eu diria, nacionalista, no melhor sentido do termo, de criar empregos aqui e de usar o produto brasileiro. E, em segundo lugar, eu acho que algumas destinações de recursos que são muito importantes, não só diretamente na economia, mas, por exemplo, a construção de quadras esportivas vai ter um efeito colateral importantíssimo. Ele vai mobilizar estudantes para perto da escola e vai diminuir os índices de violência, porque onde entra atividade esportiva e cultural, o índice de violência diminui. E, por outro lado, investimento no setor hospitalar, que é um setor muito carente no Brasil. Então, eu diria que nós temos que olhar por esse lado positivo. Não sei se isso vai conter toda a crise, mas vai diminuir os efeitos. Mas o produto precisa ter preço e qualidade, no que se refere à indústria. Por isso que se compra de fora, sem dúvida. Não é isso? Olha como a Petrobras vem sofrendo por causa dessa política de priorizar o produto nacional, que não pode nem ser fornecido e nem dentro dos prazos. Por outro lado, essas medidas estão sendo anunciadas. Eu acho que cabe à sociedade fiscalizar se esses recursos efetivamente vão chegar até essas quadras, que eu concordo com você, são muito importantes para melhorar a condição de vida das crianças que vivem na Eu acho que todo mundo quer ficar otimista, né, com ações do governo. Em relação ao produto brasileiro, é importante saber que nós enfrentamos uma concorrência absolutamente predatória de alguns países, especialmente da China, em matéria de competição de preço. E que chega uma hora que a gente tem que parar e dizer, não, nós vamos comprar sempre o mais barato e pagar um preço muito alto por isso, ou vamos procurar outros caminhos. O problema da Petrobras é um pouco mais complexo. Agora, só seguindo nessa linha de ver o trajeto do dinheiro, o que vai acontecer com ele, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o Plano Nacional de Educação, que prevê a aplicação de 10% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, no ensino do país, num prazo de 10 anos. O Ministério da Educação informou que vai aguardar a tramitação do projeto no Senado para se pronunciar. Atualmente é investido metade, cerca de 5%. Quer dizer, dobrar é bastante dinheiro, é para a gente ficar animado também. Hein, Eduardo? Você que está todo otimista aí. Eu acho que é fantástico, porque a grande solução para o Brasil é a educação. Quer dizer, o dia que nós somos um povo mais educado, nós vamos ter um progresso muito mais rápido. Eu acho que isso é inegável. Mas o professor tem razão que precisa fiscalizar a aplicação desse recurso. Não há dúvida. Mas eu acho que educação é prioridade número 1. Seria muito bom começar aplicando melhor esses 5%, em vez de partir para 10%, que eventualmente vai ter um enorme volume de desperdícios, enquanto não, que você acha que esse dinheiro pode não chegar onde é o destino final, é isso? Porque os 10% vão ser muito melhor aplicados do que os 5% que são muito mal aplicados hoje. Essa é a minha preocupação. Então, quando quem defende as ONGs e os educadores que defendem dobrar esse valor do orçamento é porque o Brasil precisaria de mais dinheiro para fazer escolas melhores e tudo mais. Eu concordo plenamente, mas dobrar o valor do recurso não adianta sem melhorar a eficiência da aplicação do recurso. Por isso eu digo, deveríamos primeiro nos preocupar com isso. Onde que está o desperdício, na sua opinião? O dinheiro ele se esvai pelo ralo, ele é perdido em corrupção, ele é perdido em superfaturamento de obras, ele é perdido na má formação de professores. Nós não temos tempo em 10 programas para detalhar quantos problemas existem na alocação de recursos na educação. Mesmo com a crise de 2008, que atingiu em cheio a economia americana, o dólar continua sendo a principal moeda de referência no mercado internacional. Desde a primeira metade do século XX, o dólar é usado como referência mundial. Os Estados Unidos assumiram essa posição dominante no mercado internacional
e a sua moeda assumiu esse papel preponderante, acompanhando essa preeminência econômica, tecnológica, industrial, financeira dos Estados Unidos. Até a Primeira Guerra Mundial, em 1914, vigorava o chamado padrão ouro. Cada país se comprometia a adotar uma cotação em relação ao metal precioso. Durante a guerra, os países europeus se endividaram e o padrão ouro ruiu. Em meio ao conflito da Segunda Guerra Mundial, em 1944, em Bretton Woods, nos Estados Unidos, 44 países se reuniram para definir uma nova ordem econômica mundial. Maior fornecedor de armamentos para os países em guerra, os Estados Unidos se destacaram como uma potência econômica e impuseram a sua moeda. É por isso que hoje, nessa loja de tapetes em São Paulo, as compras com países europeus e do Oriente Médio são feitas em dólar. Essa moeda mundial negociável, então não tem como negociar. Opções até existem, como é o caso das transações em euro, moeda que surgiu em 2002 com a União Europeia. Essa importadora de vinhos faz negócios com 12 países. Metade das compras é realizada em euro e a outra metade em dólar. Para não perder dinheiro, a empresa fica atenta ao noticiário econômico. É que os vinhos comprados hoje chegam ao Brasil somente daqui a 3 meses. Serão 90 dias de sobe e desce na cotação dessas moedas em relação ao real. Observar essas variações que acontecem no mercado, principalmente o que pode acontecer daqui a 1 mês, 2 ou 3 meses, para a gente ter essa margem e estabelecer um preço justo para o nosso consumidor. Mas o espaço conquistado pelo euro está ameaçado por conta da crise econômica da União Europeia. Já os Estados Unidos, mesmo ainda enfrentando reflexos da crise financeira de 2008, são donos de um bem precioso, a confiança dos outros países. A força da economia americana ainda é suficiente para garantir que a sua moeda ainda mantenha essa posição preeminente no mercado internacional. A seguir, a reconciliação entre a Rainha Elizabeth e um ex-terrorista. E mais, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro apresenta relatório sobre a Síria.